Chamo-me Elsa, Eloy, nasci na Alcaria do João, que é uma localidade aqui muito perto de Alta. Sempre vivi aqui nesta zona, estudei aqui em Alta, depois fui para Salir, segui o percurso que era normal na altura, não é? Estudar primeiro em Santa Margarida, porque ainda conhecia a escola a funcionar de Santa Margarida. Fui das últimas turmas, provavelmente. Não fui das últimas, acho que a minha irmã ainda estudou lá. São mais ou menos quantos quilómetros de Alta? Mais ou menos 2. Santa Margarida também fica mais ou menos a 2 km de Alta, só que num sentido diferente. Portanto, não... Aliás, para ir para a Alcaria do João tem de se passar pelo caminho que vai para Santa Margarida. É uma localidade muito pequenina, que fica pegada à outra, também é muito pequenina, que é a Perna Seca. Aliás, durante muito tempo eu nem sequer percebia porque é que eram duas localidades diferentes, né? Porque eram tão poucas casas. Mas sim, na altura ainda éramos algumas crianças lá, felizmente. Entretanto, fui estudar para Salir e depois para Lolé. E entretanto, a vida profissional levou-me para fora de Alta e depois voltei. Portanto, agora voltei a morar em Alta. A escola primária foi então em Santa Margarida. Santa Margarida. Sim. Como é que eram esses cursos? Olha, na altura éramos só 2 turmas. Ou seja, tínhamos uma turma do primeiro e do segundo ano e depois tínhamos uma turma do terceiro e quarto. Então era muito giro, porque partilhávamos a mesma sala, não havia 2 salas diferentes, havia só uma sala para aqueles alunos todos e a professora também era só uma e dividia-se entre estes 2 grupos de alunos. Não é? Tínhamos um espaço exterior brutal para brincar, jogávamos à maneca, jogávamos à apanhada, corríamos por aqueles campos que era... Pronto, tínhamos uma infância muito rica. Sim, pois os meus pais, na altura, quando eu era pequenina, a minha mãe não tinha uma atividade profissional. Ela depois, portanto, ela estava desempregada, também tinha a escolaridade obrigatória para a altura e, entretanto, surgiram uns cursos pela Inloco para formar as mulheres, né, aqui das localidades do interior, e vieram alguns cursos aqui para Alta e a minha mãe integrou um desses cursos de formação, os Brinquedos em Madeira da Torre. Portanto, tive uma infância ainda com uma mãe muito presente e com as minhas avós e as minhas bisas, sempre muito presentes, e depois é que a minha mãe começou com uma atividade profissional. O meu pai, na altura, trabalhava e ainda trabalha com retroescavadoras. Eu tenho 41. 41 anos. Assim, eu, como não era aqui de Alto, não é? Como não era daqui, eu vinha a Alto sempre para a minha mãe, quando a minha mãe vinha fazer as compras, vinha ao médico, não é? E vinha às festas, à Feira de Setembro. A Feira de Setembro era uma feira que ainda teve ainda chegou até carroceiros, quer dizer, eu ainda me lembro da feira. Hoje em dia não sei onde é que eles os punham, porque eu não consigo ver, agora já não consigo imaginar um carrossel dentro da aldeia, mas na altura sim, vinham carroceiros, vinham os vendedores ambulantes, eu não sei se chegou a haver circo, eu até acho que chegou a haver circo, sim, chegou a haver circo. E era um evento importante? Era aquela festinha em que as minhas avós normalmente davam sempre umas moedinhas, uns dinheiritos que era para gastar na Feira de Setembro. E aquilo depois coincidia também com o início das aulas, não é? Normalmente comprava sempre uma roupinha para o início da escola e então são aquelas memórias que eu tenho de serem momentos mais especiais, porque eu acho que porque associava sempre ao poder comprar alguma coisa especial para mim, não é? Porque depois os meus pais deixavam-me escolher o que é que eu ia comprar com aquele dinheiro. Aqui em Alto, eu lembro-me de ir à Fonte Grande, lembro-me muito de ir porque foi lá que eu aprendi a nadar na Fonte Grande, numas férias de verão, provavelmente. Lembro-me muito de ir à Fonte Grande. Eu não tenho assim muitas memórias em pequenino, por exemplo, do folclore, mas lembro-me do leilão dos tabuleiros. Lembro-me de ver o leilão dos tabuleiros na Fonte Grande e eu sei que hoje em dia sei que isso está associado ao folclore, não é? E ao Festival de Folclore, mas curiosamente não é essa a memória que me vem de quando era pequenina, mas lembro-me do leilão dos tabuleiros. Então essas festas do folclore, do 1º de Maio. Que era o 1º de Maio, sim. Hoje em dia, sim, agora faço essa associação, não é? Mas logo quando me lembro desses eventos não associava ao 1º de Maio, mas sim, era o 1º de Maio. Os meus pais, na altura, estavam envolvidos, principalmente o meu pai, numa associação de Santa Margarida, numa associação recreativa, e eu lembro muito bem da Festa do Imigrante. A Festa do Imigrante acontece já há muitos anos, entretanto a associação... E em que sítio? Na altura era junto à antiga igreja de Santa Margarida. Sim. A associação organizava sempre a Festa do Imigrante, que era ótimo, porque podíamos rever uma série de pessoas que estavam fora, que estavam no estrangeiro, que tinham já filhos das nossas idades, não é? E então só os podíamos ver na altura do verão.
Lembro-me muito bem. E havia muitas pessoas imigradas que tu conhecias? Sim, muita gente mesmo. Muita gente, da geração dos meus pais, da geração dos A meus Elsa não avós. migrou? Não, eu não emigrei. Os meus pais ainda foram desafiados por ir para a América. Eu tenho muita família imigrada. E... Brasil, América e Canadá. Tios, irmãos dos meus avós, portanto, aliás, de um dos meus avós foram todos. Os meus avós maternos foram para a França. E por acaso é uma coisa que marca muito a infância da minha mãe, porque ela cresceu, teve ali uma fase da vida dela, quando estava no primeiro ciclo, em que não tinha os pais presentes. Então ela ficou ao cuidado de uma avó e o meu tio ficou ao cuidado de outra avó. Pronto. E é uma fase da vida dela que a marca muito, esta ausência dos pais nesta altura em que era tão jovem, não é? Precisava tanto deles. Eles não tiveram lá muito tempo, eu penso que o meu avô teve lá cerca de 9 anos. 9 anos. E pronto, e foram para poder organizar melhor a vida deles e para poder dar mais estabilidade à família. Havia falta de condições aqui, falta de trabalho? Havia. Estávamos aqui numa fase muito complicada, estávamos aqui num pré-25 de Abril, não é? Estávamos numa altura muito... O que é que as pessoas faziam nessas aulas? Quais eram as atividades principais? Agricultura. Na agricultura. Eu lembro-me da minha avó me contar que na altura da guerra que vinham buscar os bens agrícolas para mandar para o exército e para mandar para as grandes localidades. Portanto, havia uma espécie de requisição dos bens agrícolas. A Elsa chegou a conhecer isso? Não. Isto eu ouvi contar, não é? Eu ouvi a minha avó contar, às vezes aparecem aquelas notícias da guerra e como é que as coisas estão a correr lá fora e a minha avó ia partilhando estas coisas connosco. Nem a minha mãe tem memórias disto, quer dizer, isto é até anterior a ela. No caso dos meus avós, eles nunca venderam, não é? Não vendiam para fora. O que eles vendiam era os secos, não é? Apanhavam as amêndoas. Eu cheguei a apanhar a apanha da amêndoa, da alfarroba e da azeitona. Apanhava esta fase toda dos frutos secos. Sim, ia com eles. E depois era o trigo e o milho para as galinhas, não é? Criavam galinhas, criavam porcos, criavam estas coisas todas. Eu sempre convivi com as matanças de porco, não é? Que hoje em dia já não se pode fazer, mas eu convivi com estas tradições todas. E alguns desses bens eram usados para a alimentação? Sim, todos. Eu lembro-me da salgadeira, não é? Quer dizer, a minha mãe salgava o presunto, a minha avó salgava o presunto, isto era tudo feito no pós, não é? Depois da matança do porco, íamos para a ribeira, mesmo, lavar as tripas. Nesta ribeira de Alto? Não, nem lá na Alcaria do João. Aqui passa uma ribeira um bocadinho maior, não é? Lá a ribeira é mais pequenita, mas era uma ribeira que ainda levava alguma água, hoje em dia já não leva, e então nós íamos para lá limpar as tripas e era uma coisa que me divertia, não percebo muito bem porquê, mas divertia-me. E depois enchiam as chouriças ao serão, né? Faziam os serões para encher as chouriças, punham-nas depois ao fumeiro. Lembro-me de assistir também a minha avó, porque como tinha o milho, a minha avó, minha bisa, com uma mó, portanto, para moer o milho. Faziam o quê com o milho? Faziam as papas. Faziam as papas, sim. Ainda hoje é um prato típico aqui no Algarve, não é? Muito bom. E muito bom. Normalmente com a carne gorda, não é? Com os torresmos. O porco também matava. Com os torresmos do porco, sim. O peixe aqui também havia peixe? Não. Aqui as pessoas alimentavam-se mais à base dos hortícolas e das carnes que eram conservadas, não é? No sal. Normalmente eram conservadas ou no sal ou ao fumeiro. E nem sempre havia. É? Ainda me lembro do meu pai, volta e meia, ainda me diz, hoje em dia nós não sabemos o que é viver sem estas coisas. Antigamente, quando havia, era uma festa, não é? Porque nem sempre havia a carne para pôr nos cozidos e nessas coisas todas. Que iam à ribeira lavar as tripas e não iam também mergulhar, não iam brincar? Aquela ribeira não dava para isso. Não. E esta de Alto? A Alto sim. E essa fonte grande que falaste servia para isso? Eu já conhecia a fonte como ela é hoje. Eu não conhecia a Fonte Grande antes daquela obra, portanto, que fez a piscina. É uma piscina natural? Sim. Portanto, eu já conheci depois da piscina estar feita. E assim, eu lembro-me de ver muitas fotografias, porque como depois mais tarde fiz parte do grupo folclórico. Eu quando entrei já foi aos 15 anos, mas fazia parte do nosso trabalho, né, como membros do grupo, investigar um bocadinho daquilo que eram as tradições antigas. E tínhamos de saber a época que representávamos, tínhamos de a conhecer bem.
E então fizemos recolha dos trajes, principalmente, dos penteados, não é? Como é que as mulheres se vestiam, como é que as mulheres se penteavam, como é que elas se apresentavam. Porque quando vestíamos um traje, nós tínhamos de mostrar tudo o que esse traje envolvia. Se eu tivesse de descrever, pelo menos pela consulta de fotografias que fiz, era a elegância, não é? As mulheres e os homens sempre muito elegantes, sempre com uma postura muito formal, até porque, depois, assim, estamos a falar de fotografias, as pessoas quando eram fotografadas faziam a pose, não é? Porque não era uma coisa muito comum, portanto as pessoas tinham de fazer a pose para a fotografia, então normalmente há sempre uma grande formalidade nas fotografias e um grande cuidado, um estar, não é? Toda uma postura muito, muito elegante. Depois, claro que me lembro do Carnaval, também desde pequenina, lembro-me muito bem dos carros alegóricos. Acho que a primeira vez que participei no Carnaval, eu devia ter para aí uns 7, 8 anos. Foi quando a minha mãe foi trabalhar então para os brinquedos em Madeira da Torre e elas participaram, as senhoras todas participaram com um carro de Carnaval, na altura. E eu fui com elas, portanto acho que foi o meu primeiro ano no Carnaval. Dá uma nascente de água aqui. A água sempre tem um recurso importante aqui, e mesmo para os hortícolas que falavas. Sim, sim, sim. Eu aqui em Alte, pronto, eu sei que há muitas hortas junto à Ribeira e é natural que vão buscar água, que vão buscar água para a horta, é esta ribeira natural, não é, que corre. Já ali na minha zona é igual, não é? Na zona onde eu morava. Embora ali nós convivêssemos mais era com os poços e com as noras, não é? Quer dizer, não existe pedacinho de terra que não tenha um poço, uma nora e um tanque. Portanto, ainda hoje em dia, os meus pais deram continuidade às hortinhas que eram da família, né? Que eram dos bisas e que passaram para os avós e que agora são dos meus pais. E todas elas têm uma nora, um poço e iam buscar água. Portanto, ali há aquelas camadas que estavam mais... E hoje em dia ainda há água ou já há menos água? Algumas ainda têm, algumas noras ainda têm água. Já não são puxadas, não é? Já não são puxadas, mas ainda têm. E usavam animais para puxar essa água? Como é que faziam? A minha avó sempre teve burrinhos. Aliás, eu tive um bisavô que era comerciante e andava aí pelos montes com os burrinhos a vender as coisas. Era o meu avô Salsinha. Eu entendia os burros. A minha avó sempre teve um burrinho, até há bem pouco tempo, ela tinha esse animal e quando íamos à Alfarroba era o burro que carregava as sacas e quando ia para a horta era ele que andava a tirar a água da nora, era ele que fazia esse serviço todo. A minha avó sempre utilizou muito o burro para o transporte de mercadorias. Sim. Noras essas que se calhar já remontam aos árabes, não? Ali naquela zona, aquelas acho que não, mas mais lá para a torre eu acho que há assim umas coisas interessantes, sim. Ali naquela zona, não, aquilo é na zona das Valinhas, que fica entre a Alcaria do João e a torre. É assim, para mim é ótimo viver em Alte, para mim é ótimo. Eu habituei-me, eu costumo dizer aos meus amigos todos, eu estou habituada a estar a meia hora de tudo. Portanto, estar em Alte e fazer a minha vida em Alte não me faz absolutamente confusão nenhuma. Aliás, tenho qualidade de vida, posso ir à rua com os meus filhos, vou imensas vezes com eles à fonte, vou imensas vezes com eles ao vigário. Se calhar aproveito mais daquilo que existe natural ou de pouco artificial aqui em Alte, se calhar nem vou para o parque infantil, prefiro ir explorar estas zonas com eles. Portanto, eu gosto muito de estar cá e gosto muito que os meus filhos possam crescer aqui. E ter este contacto livre, não é? com o sítio onde moram. Penso que se estivéssemos na cidade, tínhamos aqui uma série de constrangimentos que eu prefiro adiar. Mais tarde logo lidamos com eles. Portanto, eu gosto muito de morar aqui e já gostava, tanto que quis voltar e consegui trazer mais alguém para cá. Portanto. E há menos população do que havia, quer em Alte, quer nas aldeias? Há sem dúvida e nós sempre, pronto, uma das coisas que eu posso fazer hoje em dia profissionalmente passa por ter contacto com essas pessoas, não é? Porque nós temos um projeto que é o projeto Asas e nesse projeto percorremos a freguesia e temos contacto com esta população mais isolada e há situações que eu, se não tivesse ido lá, se não tivesse percebido por mim e pela minha colega que está no projeto que acaba por ter um contacto mais direto, eu não tinha tanta noção da realidade. Há pessoas que estão mesmo muito isoladas, muito sós. Sós. Eu não vou dizer que estejam abandonadas, porque não estão, mas estão sós e têm de lidar com isso todos os dias, com a distância geográfica, com a distância social
não é? Com tudo o que envolve o estar só. E nós tentamos colmatar um bocadinho isso com este trabalho, que tem essencialmente a ver com a parte humana, não é? Com o contacto entre as pessoas. A parte social aqui é a base de tudo, não é? Por exemplo, esta iniciativa de haver o transporte para trazer as pessoas à sede de freguesia, eu acho que isto é importantíssimo. Eu cresci numa pequena localidade em que ainda éramos 4 ou 5 ou 6 crianças na altura. Hoje em dia, essa localidade tem uma criança, ou 2 crianças. Não é? Este processo de envelhecimento não pode ser contrariado. Isto é, a nossa sociedade, somos nós a evoluir, não é? Portanto, o envelhecimento não se trava, não é possível de travar. Tenho muita pena que nem toda a gente se fixe cá. Tenho pena que muitos optem por sair, mas percebo, porque eu também já saí, às vezes estarmos perto de outros serviços, de algum facilitismo, não é? Que estar mais perto do trabalho, poupar, não é? Porque a rede de transportes aqui também é muito fraca. Nós, se quisermos trabalhar em Lolé, estamos completamente escravos de um horário bastante complicado, se quisermos utilizar os transportes, não é? Se quisermos utilizar os transportes públicos. Portanto, não é praticável. Portanto, eu percebo as opções de sair, isso percebo. Aquilo que eu acho que falta e que eu tive muito é esta possibilidade de convivermos livremente e mesmo através de algum associativismo para a parte jovem, não é? Porque existe algum movimento associativo ainda, em Alto, na freguesia, mas eu acho que diminuiu bastante. Mas eu também acho que aquilo que faz existir o movimento associativo são as necessidades. Não é? As pessoas unem-se em prol de uma necessidade. Por exemplo, a Casa da Criança nasceu em prol de uma necessidade. Nasceu pelo povo. O povo uniu-se e fez acontecer. A Associação de Santa Margarida foram pessoas que se uniram e fizeram acontecer aquilo que sentiram falta na sua comunidade. Portanto, eu acho que a necessidade faz o movimento. Portanto, se calhar, as necessidades que temos atualmente vão fazer surgir algum movimento. Não é? Eu acho que é difícil juntar jovens, é difícil juntá-los em prol de uma atividade comum. Não é muito fácil, acho que a própria Junta de Freguesia tem sentido essa dificuldade quando organiza eventos mais dirigidos à população jovem, não tem adesão, não é? Não existe propriamente assim uma adesão, mas também o facto de estarmos aqui numa pós-pandemia, não é? A pandemia isolou-nos muito, não é? Levou-nos para dentro. Agora estamos a começar a sair para fora, estamos a começar a sair para o outro e eu acho que isso se calhar vai trazer algumas surpresas dentro dos próximos tempos. Para mim eu acho que não falta. Não falta nada. Para mim eu acho que não falta. Eu acho que tenho tudo aquilo que preciso aqui em Alta. E o que não tenho, e quando sinto falta eu próprio promovo. Não é? Eu tento promover aqui aquilo que faz falta.